Esse é o podcast que não faz curva, onde a conversa é direta, sem curva. Vamos falar na lata, sem enrolação. Coloque os fones, prepare o coração. Aqui não tem espaço pra fofoca, nos trazer a real, sem papo boboca. Discussões com conteúdo bem direcionado. Esse podcast é pra quem tá ligado. Podcast direto ao ponto, sem rodeios. Informação de qualidade, não tem receio. Se prepare pra ouvir sem distração. Esse é o podcast da nação, e pra podcast da nossa geração. Salve, salve comunidade, Jardel Leonato aqui na voz. E esse é o nosso podcast Papo Reto. E hoje, o nosso podcast Papo Reto vai ter aí a moral de poder trocar uma ideia simples, direta e reta com essa personalidade, né, que é nativo do município de Guanambi, não é isso? É também empreendedor, médico, não é? Hoje ele tem uma sociedade ali, é um dos donos, né, do Hospital Nova Aliança, e também já esteve no pleito por 3 mandatos como vereador na nossa Câmara Legislativa. E, claro, todos vocês já devem ter percebido, eu estou falando do meu caro companheiro Dr. Rui Azevedo. Seja bem-vindo, Dr. Rui. Jardel Leonato, muito obrigado. É uma satisfação muito grande poder aqui estar no Papo Reto com você. Vamos ser retos, objetivos, claros e transparentes. E é uma felicidade poder estar hoje fazendo esse podcast com você. Eu acredito que nós temos assim uma oportunidade muito grande de conversar tudo, destrinchar tudo das nossas vidas, das nossas expectativas, do que a gente pretende, por que a gente está aqui, como a gente chegou até aqui. Então é uma satisfação muito grande poder estar batendo esse papo com você. Estou pronto para poder você me perguntar qualquer coisa que você quiser. Se eu só não vou responder se eu não souber. Maravilhoso. Se eu não souber responder. Maravilhoso. Esse é o podcast Papo Reto, é isso aí mesmo. A gente precisa ficar à vontade para perguntar e queremos ouvir a resposta. Doutor Rui também, assim, não que eu tenha me esquecido na prévia a respeito da apresentação de sua pessoa aqui, mas Dr. Rui hoje também está como pré-candidato, não é? À Prefeitura Municipal, a prefeito, né? Da nossa cidade. E eu gostaria, Dr. Rui, antes da gente poder adentrar nesses temas sobre política pública, que aliás esse é o tema do nosso podcast de hoje, né? Política pública para o município de Guanambi. Gostaria que o senhor pudesse, melhor do que ninguém, contar um pouco da sua própria trajetória. A gente sabe que o senhor militou aí nos movimentos estudantil, né? Desde o Grêmio Estudantil ali ainda no colegial, até a luta dentro das universidades. Nos conta um pouco a respeito dessa trajetória, doutor Rui. Então, vamos lá, né? Eu nasci em Guanambi, né? Em 1963, um ano antes do golpe militar de 64. Um ano e um mês. Eu nasci em 9 de março. O golpe militar aconteceu no dia 1º de abril de 1964. Eu só tinha 1 ano de idade. Cidade de Guanambi pequena, né, provinciana, 20 e poucos mil habitantes. Né? O que tinha de mais desenvolvido em Guanambi era a barragem de Seraíma, que ainda não atendia a toda a população. A rua que eu morava, Jardel, quando eu nasci, Avenida Guanabara, número 185. Naquela época tinha outro número, Avenida Guanabara, número 37. Era uma casa, meu pai comprou uma casa no meio de uma mafafaia. Já ouviu falar o que é mafafaia? Já ouvi falar o termo e não sei o que é. Mafafaia é uma mata nativa desse nosso cerrado, que mistura um monte de coisa. Unha de gato, cansanção, urtiga, uma série de matos próprios da nossa região. Essa região chamava Mafafaia, Pega Pinto, e a região da Guanabara ali, Praça do Feijão, havia acabado de ser aberta para se fazer uma saída para Monte Alto, para Matina, e meu pai comprou um lotezinho lá para poder, aliás, uma casa velha, uma casa já construída, mas uma casa pequena, simples. Quando ele veio, meu pai é natural e minha mãe são naturais da Matina, né? Da zona rural da Matina, ambos.
Quando ele veio para Guanambi, três dos 6 filhos que meus pais tiveram nasceram por lá. As 2 irmãs mais velhas e o meu irmão mais velho. E nós 3, eu e mais 2 irmãs, lá em casa nós somos 6 filhos, né? 4 mulheres e 2 homens. Eu e as 2 irmãs mais novas nascemos aqui em Guanambi. Então, nasci em 63, vivi como um menino de toda a cidade pequena, no meio da terra, no meio do futebol, correndo para lá e para cá, saltando cerca, pulando muro, correndo descalço, sem camisa, entregue ao vento, entregue às buscas da liberdade. E só fomos ter acesso naquele tempo, criança entrava na escola aos 7 anos de idade. Não tinha pré-escola, né? Não existia creche. Então, aos 7 anos de idade, você matriculava no primeiro ano do ensino fundamental, né? Naquela ocasião não tinha o nome de ensino fundamental. Primeiro ano de escola primária. Para você ter uma ideia, escola primária não existia para todos os alunos. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, nos meus tempos, a escola era melhor. Era melhor nada. Como é que era melhor? Era melhor para quem? Para que quantidade de pessoas? Quantas crianças não tinham oportunidade de estar na escola? Eu estudei o primeiro, o segundo ano de escola primária nas escolas ditas escolas isoladas. O que eram as escolas isoladas? Os colégios tinham o colégio Gercino Coelho, a escola Gercino Coelho, o colégio, a escola Getúlio Vargas. Essas escolas enchiam com os alunos da classe média alta. Meu pai era oriundo da zona rural, como eu já falei da Matina, meu pai e minha mãe. Então a gente ia para as escolas isoladas. Uma professora era contratada e pegava 40 alunos. Eu estudava na garagem de uma casa de uma professora, uma escola isolada, no primeiro e no segundo ano primário. No terceiro ano primário foi inaugurado a escola Idalice Nunes, ali na praça do Colégio Luiz Viana Filho, naquela casa que depois funcionou como a Direc. Não sei se você sabe onde é que é. Sim, ali sim. Era a escola que eu estudei. Aquele já era uma escola multisseriada, já tinha várias séries. Eu estudei a 3ª e a 4ª série. Ao final da 4ª série eu faço a escola, a admissão para poder entrar no colégio Luiz Viana Filho. Então, eu fui estudar aos 11 anos no colégio Luiz Viana Filho. Guanambi, como eu falei, era uma cidade provinciana. A nossa rua não tinha a Guanabara, a Avenida Guanabara, a importante via comercial Avenida Guanabara. Essa rua não tinha calçamento, foi feito em 1969, não tinha luz elétrica, a cidade não tinha luz elétrica. A cidade era gerador, a motor. A primeira luz elétrica que chegou, ela veio de Correntina. Correntina tinha uma pequena queda d'água que eles transformavam aquilo em energia, né, através da geração com o dínamo que caía naquela pequena queda d'água e começou a transmitir, mas era uma energia fraquinha. Passava primeiro saía de Correntina, passava em Bom Jesus da Lapa, até chegar em Guanambi. Então era uma energia fraquinha, não dava para atender toda a cidade, o motor ainda era acionado sempre, aquela energia, quando o rio baixava, ela não tinha. Então era dessa forma. E a água, a gente coletava água ou do telhado, em caixas d'água que os nossos pais construíam, as pessoas construíam no fundo da casa, ou então se buscava água no Lagedão e no Lagedinho. Né? Na Lagoinha. Se buscava água em carrinho de carneiro, em carrinho de... E algumas pessoas, como lá em casa, tinham uma cisterna no fundo que tirava água para consumo. Essa era a Guanambi provinciana. Então, eu sou filho dessa terra, nasci aqui, conheci todo esse desenvolvimento, conheci todo esse processo que Guanambi passou ao longo de 60 anos. Então, esse é um pouco da minha história em relação à vida da infância, que estudei aqui na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série no Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho. Você perguntou um pouco sobre a questão da militância política. Aí, isso. na 8ª série, né, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, na 8ª série eu disputei o Grêmio Major Cosme de Farias. E naquela ocasião eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil Major Cosme de Farias. Foi muito bacana porque
Era a minha primeira experiência política, né? Mas Primeira eleição, doutor Rui, primeira então. eleição. Tem recordação da data, doutor Rui, para falar, ou início faz do muito ano. tempo, deixa isso para lá? Início do ano, início de fevereiro de 1974. Então, me lembro, sim. Aí, assim, fui eleito, né? Fiquei como presidente do Grêmio e já me mostrava muito inquieto. Discutia muito com diretoria, brigava muito com o professor por direito, porque a carteirinha estudantil, e aquilo era uma coisa que já me mostrava, de certa forma, que alguma coisa lá na frente eu iria ser, que estivesse lutando ao lado das pessoas menos favorecidas, ao lado das pessoas, sem muitas oportunidades na sociedade. Me lembro bem, Jardel, que algo interessante, porque havia aqui em Guanambi um colega nosso um pouco mais velho que ele distribuía jornais e revistas para um senhor que vendia jornais e revistas. Esse senhor chamava senhor Nunes, era um português que morava em Guanambi, que por sinal vinha ser o pai do Dr. José Humberto Nunes, que dá nome àquela avenida e que era um médico que foi prefeito de Guanambi algumas vezes. Todo mundo já ouviu falar do Dr. José Humberto Nunes. Quem não ouviu falar, pelo menos na avenida, né? Dr. José Humberto Nunes. E Dr. Nunes, e seu Nunes, o pai de Dr. José Humberto Nunes, ele distribuía jornais e revistas. Essa pessoa mais velha, 2 anos, 3 anos mais velha, ele distribuía os jornais. Certa ocasião ele me chamou. Eu, como presidente do Grêmio, falou: Rui, quero te mostrar umas coisas. Não sei se você quer ver. Eu falei: não, eu quero ver sim. Eu vou querer que você vá lá em casa, que eu vou te mostrar umas coisas. Lá em casa, na casa do meu pai costumava comprar uma revista Manchete, Cruzeiro, Fatos e Fotos. A gente tinha algum acesso à leitura, fora da leitura das coisas do colégio. Era muito interessante. A gente lia aquilo, eu era muito curioso para aquilo. Tempo da ditadura, quando chego lá, certa noite, certa tarde, ele abre... me mostra, entro no quarto com ele, ele me mostra um jornal, o Pasquim. O Pasquim era um jornal escrito pela esquerda brasileira e que algumas pessoas em Guanambi assinavam o Pasquim. Assinavam talvez mais para alegar o pai do prefeito, que ele revendia, mas nem se importava. Então, o que ele fazia? Esse nosso amigo, ele surrupiava um número do Pasquim, entregava alguns e surrupiava um, e a gente começou a ler o Pasquim. E ali a gente teve contato com o Ziraldo, com o Sérgio Cabral, com o Enfio, com o Betinho, com grandes jornalistas que compunham aquele jornal. Ali começa a despertar a consciência política, porque o Pasquim e o jornal O Movimento eram os jornais que faziam oposição ao governo. E na frente aparece a revista Veja, que a gente começa a ter acesso também. O jornalista Mino Carta, que era um italiano, que foi um grande jornalista, chefiou a revista Veja durante todo o período da ditadura, era perseguido pela ditadura, foi uma das principais resistências da imprensa brasileira quando era a ditadura militar. Ali eu comecei a criar a primeira consciência política da minha vida ao ler aquele jornal, ao tomar conhecimento. Então, sem querer, o nosso prefeito, o prefeito José Humberto Nunes, o médico, várias vezes prefeito, o pai dele, sem querer e sem imaginar, estava ajudando a plantar uma semente de uma pessoa de esquerda e de socialismo dentro da nossa cidade, por como as coisas acontecem. Plantou uma semente e nasceu uma figura política, não é? Por assim dizer, mas muito além disso, né? Nasceu um militante realmente, porque a gente tem várias figuras políticas, hoje em dia a gente vive em uma sociedade que a gente percebe, né? Esse extremismo, né? E muitas vezes falta o comprometimento, né, doutor Rui? O comprometimento com as pautas que sociais mesmo, que é a pauta de interesse popular, não é? Uhum. Então, além da personalidade política, esse cidadão que a gente está conhecendo um pouquinho mais aqui no nosso podcast, né, hoje. Doutor Rui, também eu gostaria de aproveitar o gancho, você falou aí do início, de onde foi que surgiu essa semente aí, aonde essa semente foi plantada. É interessante que foi durante um regime militar, né, que marcou a história da nossa sociedade. Mas hoje o senhor está pré-candidato.
a prefeito do nosso município. Não só para surgir essa ideia, essa motivação, né? Acho que o termo mais melhor para ser utilizado é isso. Não só a motivação para ser o prefeito, mas eu já entendi muito a motivação do ser atuante como político. Mas agora, nessa atual conjuntura nossa, depois de um período pandêmico, depois de um governo de direita, de extrema direita, no cenário nacional, de onde nasce a motivação para Dr. Rui poder escrever seu nome em uma pré-candidatura a prefeito? Deixa eu fazer uma trajetória rápida para poder chegar até aí, porque tem um caminho que merece ser contado. Pode ficar à vontade. Dentro da militância. Então, eu saio de Guanabi em 78 e eu vou estudar numa cidade de Minas que chama Viçosa, para concluir o ensino médio, o científico chamado naquela época, agora ensino médio. E lá em Viçosa era uma cidade universitária. A Universidade Federal de Viçosa é a universidade que foi feita pelo presidente Arthur Bernardes, lá nos anos 30, já era uma universidade que tinha um número grande de cursos, muitos alunos. A política já era a efervescência dentro da universidade, fervilhava dentro da universidade. No movimento estudantil, do Diretório Central dos Estudantes em Viçosa, eu como secundarista, a gente tem contato e conhece duas pessoas de Guanabi, o Noel e o Ildeu. Esses eram universitários e líderes do movimento estudantil, faziam parte da militância de esquerda, das organizações de esquerda, da Aliança Libertadora Nacional, a ALN, que lutava contra a ditadura militar. E eram movimentos de esquerda radical. Então, a ALN, eu começo a frequentar o movimento do diretório, sendo secundarista, eu tinha direito, eu podia frequentar esse movimento, tinha a união dos estudantes, dos secundaristas da cidade, e a gente começou a frequentar para conhecer. E o terceiro ano a gente fazia dentro de um colégio que chamava Colégio da Universidade. A gente fazia uma provinha e entrava um vestibularzinho e conseguia fazer o terceiro ano nesse, e lá a gente tinha tudo. Tinha acesso à universidade, o nosso mundo abria. Que a gente passava a ter a parte cultural, passava a ter a parte de acesso ao restaurante universitário, a quadra da universidade, a piscina da universidade. O nosso mundo se ampliava, mas a gente ainda era ensino secundarista. Mas também a gente, por outro lado, quem gostava, começava a participar do movimento. Ali eu conheço eles e, mais do que nunca, a minha consciência, ali já eram os estertores da ditadura. 79, 80, governo Figueiredo, mas o pau ainda quebrava. A gente fazia as manifestações, grandes passeatas, tinha uma passeata muito famosa, chamada Passeata Nico Lopes, que foi um estudante que foi morto pelo regime militar, lá de Viçosa. E essa passeata todo ano acontecia, e a polícia baixava o pau. A polícia de Minas Gerais baixava o pau. E a estudante enfrentava e baixava o pau, e a gente já precisava correr. Então, eu já chego na universidade e vou fazer rapidamente, eu saio de Viçosa e vou fazer o vestibular em Recife. E lá eu entro no curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco. E logo no início da universidade, nos primeiros lugares que eu mais me identifico é o diretório central, é o diretório acadêmico. A gente chama inicialmente o DA, que é onde você geralmente começa, que é o diretório acadêmico, que é uma porta de entrada para você chegar no DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Então, só vai chegar lá no DCE os grandes líderes estudantis, que a universidade brigava por tudo aquilo. Então, a gente participa dessa luta, né? Eu vou para o diretório acadêmico, eu participo como diretor cultural do Diretório Acadêmico de Medicina, depois eu participo de uma chapa e a gente vence o Diretório Central dos Estudantes também na área de cultura. Então, eu sempre estava muito ligado nessa área de cultura. Daí advém a minha vocação, meu interesse de ler muito, de escrever, de compor, né? Eu escrevo muito, eu tenho inúmeros poemas escritos, poesias, tem algumas... É um poeta, doutor Rui, também, já li alguns. Tem alguns poemas, algumas coisas que já foram musicadas, eu tenho aqui músicas que foram feitas foram poemas que foram musicados por Jussier, por Gil Martins. Então, tem umas coisas muito bacanas. Tem uma pessoa de Salvador que já transformou em música um poema da gente, um cara de São Paulo. Então, eu gosto muito de escrever. Vem desde esse tempo, né? Eu gostava muito do movimento social, participava muito.
Então, isso, para mim, é algo que é uma coisa que eu não quero nunca perder isso. Eu saio então tem todo esse movimento, vem a luta das diretas já, a gente está completamente envolvido. A gente faz da cidade um rebuliço para a gente tentar fazer as diretas já. E a gente não consegue em 84, né? A minha emenda, Dante de Oliveira, ela é rejeitada no Congresso Nacional e a gente não vai ter eleições diretas. Então é o colégio eleitoral que ainda vai escolher entre Sarney, entre Tancredo e o candidato Aureliano Chaves, dos militares. Tancredo vence e aí a gente já sabe a história. Tancredo vence, não assume, morre, Sarney entra e tal. Mas a gente já consegue aí fazer a eleição direta para prefeito em 85, né? E lá em Recife o movimento estudantil estava muito envolvido, a gente elege um prefeito do PMDB, que é onde estava encastelado todo o movimento de esquerda, resguardado no PMDB. A gente elege Jarbas Vasconcelos, o primeiro prefeito eleito da capital, prefeito de esquerda. E depois, na sequência, a gente elege o legendário e lendário Miguel Arraes, em 1986. Ele volta do exílio, né? Ele era exilado na Argélia, e a gente vai para a luta junto com o PMDB e elege Arraes. Naquela época, o PMDB elege 21 governadores dos 27 governadores do país. Então, é uma lavada do MDB, né? Aqui na Bahia se elege Valdir Pires. Eu termino a faculdade, né? Daí eu vou para Salvador, onde eu faço a residência médica. Então, eu sou cirurgião geral pela Universidade Federal da Bahia, Hospital das Clínicas, e a partir daí eu volto para Guanambi, né? E aqui em Guanambi eu chego em 2005, de janeiro de 2005, venho trabalhar no IFE, que naquela ocasião chamava Escola Agrotécnica. Concurso para médico eu deixo onde eu trabalhava, na Fundação Nacional de Saúde em Bom Jesus da Lapa, e venho para Guanambi e começo a trabalhar no IFE. Chego em 2005, em 2006 eu boto a cara. Eu boto a cara e sou candidato a prefeito com 1 ano de cidade. Então, todo mundo acha aquilo uma maluquice, mas nós, do PT, não tivemos a oportunidade de ter outra escolha. A gente foi preterido num processo de discussão, onde a gente tentava todo mundo estar junto, não deu. O PT sai sozinho, sai com o meu nome. A gente bate na trave. Léo fica faltando 40 votos para eleger vereador, mas não consegue, né? E eu tenho aquela eleição para prefeito em 1996. Eu falei 2006. 2006, você falou. 10 anos antes. Eu chego aqui em 95 e sou candidato em 96. Vamos corrigir as coisas, tá certo? Então, em 96 eu saio e tenho 1.580 e poucos votos. 1.535 votos. A eleição é de Dona Cisalta, mas a gente faz uma base muito bacana. Quando é em 2000, o que acontece? O PT, pela primeira vez da história, elege 2 vereadores. Eu sou eleito vereador e Léo é eleito vereador, né? E ali a gente começa a fazer a nossa trajetória política aqui dentro de Guanambi. 2000 eu me elejo, 2008 eu me reelejo, e 2012 e 2004 eu me reelejo, e 2008 eu me reelejo com a segunda maior votação dentro da cidade. Eu só perco por um fenômeno chamado Simvaldão. Talvez você já ouviu falar. Eu lembro. Simvaldão é o primeiro mais votado, que era um voto de protesto, e eu entro com 2.100 votos. Naquela ocasião, voto 2.100 votos de opinião, Jardel. É uma coisa assim que até hoje as pessoas, poxa, como é que você teve tantos votos? 2.100 votos de pessoas de opinião que votaram no meu nome, na minha candidatura, porque tinham acompanhado a minha trajetória de 2 anos de mandato, né? Mandato participativo, forte, popular, de cobrança, de fiscalização, inúmeras visitas ao Tribunal de Contas aqui em Caetité, para poder fazer a função de vereador, que é fiscalizar, né? A função do vereador são basicamente 2: legislar o que cabe ao vereador, que é fazer projeto de decreto legislativo e indicações, e fazer a fiscalização das contas públicas da Câmara e do Executivo. Isso é a função do vereador, basicamente. As outras funções, elas são ali hipertrofia do mandato, mas a função básica
do vereador deve ser isso. Então, basicamente, como no seu período de atuação de vereador, o senhor pegou aí, então... De 2000 a 2012. Isso. Pegou ali governo ainda Peguei o governo de Ariovaldo. Os primeiros 4 anos. A partir daí, Nilo Coelho, de 2005 até 2010. Charles Fernandes, de 2010 a 2012. Quando Nilo afasta, Charles assume e concorre em 2012 contra Paulo Costa e Ivana. Então, peguei 3 prefeitos, né? E fazia esse trabalho da mesma forma que eu fiz com um, fiz com outro, fiz com outro. Onde encontrava irregularidade, Ministério Público. Então, independentemente, porque teve o período de Cisalta que até então era base. O Partido dos Trabalhadores era base daquele governo. Nunca. Não? Nunca. Cisalta nós não fomos... o governo de Cisalta era o governo de Antônio Carlos Magalhães. Era o nosso maior inimigo na Bahia. Então o senhor pegou basicamente só a oposição aí? Não, só foi sempre a oposição. Uhum. Cisalta, nós não elegemos. Lembra que eu falei que Léo bateu na trave, mas o PT não elegeu. Quem foi eleito naquela ocasião foi Latinha. Então Latinha, naquela ocasião, era o grande calo de Cisalta na Câmara, né? Ele ficou de 96 até 2000. A partir de 2000, eu entrei com Léo. Em 2004, Paulinho entrou e ficou eu, Paulo. Léo não foi eleito mais. Eu, Paulo, na sequência, em 2008, entrou Hugo. Então, a gente sempre tinha pelo menos 2 vereadores ali que fazíamos ali um enfrentamento de uma maioria esmagadora que o prefeito tinha. Então, essa é uma trajetória, né, que eu cumpri durante esses 12 anos de 95, o senhor chegou na cidade? Cheguei na cidade em 95. Na verdade, o senhor voltou para a cidade, no caso, né? Voltei, O senhor é nativo daqui. No caso, em 95, o senhor foi um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores aqui no município? O PT já tinha candidato desde 88. Eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores e aí eu tenho assim, muito orgulho de participar disso. Quando eu trabalhei em Bom Jesus da Lapa, quando eu trabalhei em Igaporã, a gente participou da fundação do partido e em Recife, ainda estudante, participei da fundação do partido na capital. Então foi uma coisa muito interessante. Tem uma história longa e de um único partido só, é um casamento de um único partido só. Então, doutor Rui, a atuação do senhor como vereador, o senhor avalia de muita luta também, assim como foi durante o período estudantil. Acho que deu para deixar bem claro que a luta, a militância acompanhou o senhor ao longo toda essa trajetória. Tivemos aí um intervalo, né, do senhor como gestor público. Com mandato. Com mandato. Público. Com mandato público, isso. O legislador, ele não é gestor. O gestor, isso. Ele é o fiscalizador do gestor. Isso. No caso, está no legislativo, no executivo. Basicamente, então, doutor Rui, hoje o senhor, chegamos no ponto tão crucial, que é falar do atual momento. Estamos aí aproximando cada vez mais do período eleitoral, ano 2024 aí, e o senhor pré-candidato a prefeito. A motivação para estar hoje como pré-candidato a prefeito parte de toda essa conjuntura histórica ou tem algum outro gatilho motivacional, alguma outra coisa que o senhor ainda acredita que dá para fazer, que precisa ser feito? Porque a gente vê hoje muito falar de política populista, mas a gente precisa hoje fazer ainda uma política desenvolvimentista, né? Falar de desenvolvimento de ambos os setores do nosso município. E eu quero ouvir do senhor, a respeito dessa visão, dessa motivação atual, hoje, doutor Rui, depois de toda essa trajetória, depois de toda essa vivência, depois de muito conhecer da vida pública, o que doutor Rui enxerga, quais são as perspectivas, a visão, as ideias? Perfeito. Jardel, eu termino em 2012, então, os meus mandatos de vereador, não candidato mais. Naquela ocasião, a gente apoia Paulo Costa, eu não me candidato mais. O motivo de não candidatar é um certo grau de desilusão
naquela ocasião. Eu já expliquei isso para várias pessoas, desilusão com a condução que está sendo feita pela Secretaria das Relações Institucionais do governo do Estado. Eu me afasto das disputas, no entanto, naquela ocasião, mesmo em 2012, eu estava no palanque com Paulo e Ivana era a vice. Na sequência, em 2014, já tem a eleição da Dilma, e eu vou para cima, eu vou para a campanha, eu vou para o comitê, eu abro um comitê ali na Avenida Guanabara, eu loco um espaço, eu boto pessoa para trabalhar, eu vou para cima, que era uma disputa muito ferrenha. A Dilma ela recebia ali um nome bem esquisito de que Dilma era um poste de Lula, etc. E Dilma vai para uma reeleição muito difícil, disputando com Aécio Neves, em 2014, e ganha uma eleição no limite, como foi essa última de 2022. Né? E a gente começa a ter muita dificuldade, porque na sequência vem o golpe em 2016, a Dilma é destituída, né, pela Câmara, né? um impeachment, e na sequência vem a eleição de 2016 para prefeito. Eu novamente, apesar da pressão, eu não me filio a nenhum partido, não participo, mas aposto que era possível a gente caminhar junto com Jairo, que era o candidato em tese do governo aqui em Guanambi. E Jairo, naquela ocasião, ele ganha de forma inesperada a eleição de Nilo Coelho, né, com 822 votos, uma diferença muito pequena para um eleitorado muito grande, e Jairo ganha aquela eleição de forma surpreendente. Eu ainda estou fora do processo. Em 2018, aí a gente tem todo o processo. Lula é preso, não pode disputar a eleição, a gente vai para a campanha de Haddad, da mesma forma a gente vai para cima, aluga sede, faz tudo isso com o que resta, com os frangalhos que o PT estava na lama, mas a gente resiste. Eu e mais um monte de companheiros corajosos e determinados. A gente vai para cima, Haddad ganha em Guanambi, mas perde a eleição no Brasil para Bolsonaro, né? Bolsonaro, a gente teve uma manifestação do ele não, que não era para ele ser candidato e tal, mas acabou, enfim, foi candidato, ganhou a eleição e, bom, fez o que fez, né? Veio a pandemia, desdenhou de tudo, de todos, né? Sorriu de quem estava perdendo seus parentes, seus entes queridos, desdenhou da ciência, negou a vacina, negou a ciência, fez campanha contra a vacina, ameaçou o Estado Democrático de Direito, tentou dar golpe, né? Tentou desconsiderar a segurança do processo eleitoral brasileiro e ameaçou a nossa sociedade com uma coisa muito grave, que era a instituição aqui de uma autocracia, que é um governo o governo sou eu. A autocracia é exatamente a diferença da democracia. Enquanto o demos é povo, e democracia é o governo do povo, porque demo é povo, a autocracia, auto é o próprio, então é o governo de mim mesmo. Então eu que mando, eu que dou as cartas, eu que faço como eu quero, eu que vou mexer na Suprema Corte, eu que vou aumentar para 15 membros, eu que vou aí indicar 2 próximos ministros que vão ocupar as vagas dos que estão sendo substituídos, eu que vou aumentar, portanto, de 11 para 15, vou botar mais 4, vou fazer maioria, vou fazer o que eu quiser. Vou botar a reeleição quantas vezes eu quiser, vou colocar liberação geral do porte de arma muito mais do que foi, né, facilitar muito mais do que eu facilitei, vou armar as milícias muito mais do que eu armei, as milícias rurais e as milícias urbanas. Eu vou perseguir as minorias, porque minoria não tem que ter vez. Eu vou perseguir mulher, negro, pobre, quilombola, índio, porque é dessa forma. Eu vou perseguir as universidades, intelectual comigo não vai ter vez. Isso é pancada, isso. Eu vou perseguir LGBTQIA+. Eu vou perseguir pessoas com deficiência, eu não vou dar direito de cota, eu não vou dar direito de ninguém ter espaço em concurso. Vou desfazer tudo isso. Tudo isso é discurso de esquerda e eu vou desfazer. Acende o gatilho. Quando vem o resultado da eleição, que o presidente Lula ganha em 22, com 2 milhões
não chega a 3 milhões de votos de frente, 2 milhões de votos de frente. Epa, alguma coisa está errada. A sociedade está doente, a sociedade acredita nessas mazelas que ouviu. Então, nós, enquanto cidadãos conscientes, enquanto cidadãos participantes de um processo que foi duro a gente construir. Eu que passei por isso, como eu te falei, corri da polícia, levei pancada, levei jato de gás, machuquei com queda, levei cacetetada. Uma pessoa que tem essa consciência, que sabe o que é a ditadura, não participar de garantia dos processos democráticos, do respeito ao Estado Democrático de Direito, era covardia. Então, eu falei, em cada cidade desse país, onde houver uma pessoa que tenha consciência do que representa a diferença entre democracia e ditadura, entre direito de minorias, entre direito de populações excluídas, entre direito de pessoa em situação de vulnerabilidade, entre pessoas desempregadas, e não participar desse processo é covardia. Eu tenho que participar desse processo. Mais do que isso, eu tenho que abrir o olho, chamar ao governo do Estado, que o governador Jerônimo ganhou uma eleição com 4% de frente, depois de Wagner ter ganho em 2006 e 2010 no primeiro turno, depois de Rui Costa ter ganho em 2014 e 2018 no primeiro turno. O Jerônimo ganha no limite, para um candidato que era o retrocesso de 20 anos atrás. Não só na genética, porque ele é neto de Antônio Carlos Magalhães, mas na forma de governar. Foi praticamente uma virada, né, doutor Rui? Exatamente. Porque parece que nas primeiras pesquisas ali... Não dava. Ele tinha 70%, 65%. Ninguém acreditava na vitória de Jerônimo. Jerônimo ganha, e aí eu precisei e tive a oportunidade. Eu achava que eu nunca ia ter a oportunidade de falar isso como governador. Mas tive a oportunidade no dia 14 de dezembro, em Salvador, de 23, o ano passado, portanto, numa reunião em Salvador. Acho que eu vi uma postagem, um post no período. Eu tive a oportunidade de dizer, do jeito que estou dizendo para você, governador, 26 passa por 24. 2026 o senhor é candidato à reeleição, tudo indica. A não ser que o senhor abra mão para algum outro não queira mais. Naturalmente o senhor é candidato. E 26 passa por 24. Então é necessário olhar para as eleições municipais, olhar para a garantia das bases. O senhor tem que lembrar que o senhor perdeu nas 20 maiores cidades da Bahia, o senhor ganhou em uma e perdeu em 19. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Perdeu para o ACM Neto. Então, os seus coligados, os seus ditos companheiros que marcham com você, não estão marchando com o senhor. Porque as bases partidárias dos partidos de esquerda, Partido dos Trabalhadores, os outros partidos de esquerda, não estão sendo valorizados dentro do processo. Então, eu estou aqui, nessa sala, nessa reunião com o senhor, para dizer que eu sou pré-candidato em Guanambi e gostaria que o meu nome fosse avaliado pela população, lá na frente. Por isso que, nesse momento aqui, nessa mesa, eu não posso abrir mão do meu nome, porque eu não vim para aqui para isso. Eu vim com a expectativa de pessoas que marcham comigo no partido e que acreditam que a gente possa fazer melhor e diferente. Então, e possa estar do lado certo da história. Então, é por isso que eu quero reafirmar aqui, governador, essa candidatura, essa pré-candidatura a prefeito. Não tive êxito naquele momento, ele não manifesta, mas na caminhada do processo, as coisas naturalmente me levam a gente estar aqui hoje conversando. Sim. Isso aconteceu em dezembro, nós estamos hoje em abril, 4 meses, ou em maio, né? Quase 5 meses depois, e estou mantendo até o momento ainda a minha pré-candidatura a prefeito de Guanambi. Jardel. Muito bom. Então, isso que levou até esse momento. O gatilho foi o medo do fascismo, o gatilho foi o medo da extrema-direita e de perder os nossos princípios democráticos. Isso foi o gatilho que me fez voltar, né? E estou aqui para a gente conversar agora o que é que a gente pretende propor, se for interessante. Isso. É uma outra parte interessante, né? Porque assim, a gente vê aí uma caminhada, existem outras pessoas que
que querem também lançar nomes em outros grupos políticos. A gente ouve pouco a respeito das propostas. Quais são as propostas que essas pessoas têm? Doutor Rui, quais as propostas do Doutor Rui tem? Doutor Rui, a gente sabe também, né? Estamos falando aqui, doutor é médico. Companheiro Rui. Companheiro Rui é médico, então uma coisa que a gente sabe é que domina bem, possivelmente e com certeza tem uma visão sólida, concreta e realista a respeito da saúde, da situação da saúde. Eu quero ouvir assim, doutor Rui, quais são as propostas do pré-candidato, doutor Rui, tanto para a área da saúde como também para as outras áreas, mas o que o senhor enxerga hoje do real cenário, como que o município se encontra? E pode falar, apresenta alguma proposta para que os ouvintes, para que as pessoas possam conhecer, agora que já conheceu a personalidade do Dr. Rui, conhecer também as propostas, o que o senhor tem em mente, o que o senhor planeja para o nosso município. Jardel, no Papo Reto aqui do podcast, Papo reto, tem que ser papo reto. A gente não tem tempo de explicar detalhadamente, mas eu vou fazer com que todos possam entender como é que se divide esse nosso programa de governo e como ele vem sendo e está quase concluído, mas ele vem sendo construído ao longo do tempo. Com muito estudo. Eu já disse que uma das minhas paixões, eu sou igual a Haddad, eu acho que vivo levando bronca direto em casa, que quando Lula mandou a Haddad largar o livro, lá em casa de vez em quando o povo fala, rapaz, sai do seu mundo e larga o livro e vem para cá, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos não sei o quê. Então pelo menos tem 4 livros lá em casa, cada um num canto onde eu sento para estar vendo alguma coisa. Além de estar estudando, está também conhecendo outras realidades de outros projetos que já foram sucesso no Brasil, experiências que a gente chama de experiências democráticas e populares do Partido dos Trabalhadores. Antigamente a gente falava isso, esse é o modo petista de governar. O que é o modo petista de governar? É o modo onde você entende a sociedade, conhece e coloca a sociedade como coparticipante. Isso fez com que fossem construídos os chamados projetos de governos populares, o PGP, né? E, embora a gente ainda não tenha tido a oportunidade de discutir profundamente com a sociedade, porque isso demanda tempo, ainda mais num processo eleitoral que é tão curto, eu fiz isso com segmentos sociais, ouvi muitas pessoas e anotando, e fui buscar experiências parecidas. Então, eu dividi esse nosso programa de governo em 4 eixos. Um eixo que a gente chama de geração de emprego e renda, um eixo que a gente chama um eixo de políticas consolidadas, um eixo que a gente chama de cultura, esporte, turismo e lazer, que a gente chama e um eixo que a gente chama de qualidade de vida. Bom, para cada um desses eixos eu vou dar uma pincelada bacana. Bom, eu coloco como um eixo mais importante, um eixo que eu chamo de geração de emprego e renda, geração de emprego e distribuição de renda. Por quê? Porque, Jardel, o que o ser humano tem de mais sagrado na sua vida é o trabalho. Trabalho, porque o trabalho traz dignidade, seja ele qual for. Seja o trabalho de um pedreiro, seja o trabalho do juiz da comarca de Guanambi. O cidadão, tendo trabalho, ele se sente de fato cidadão, participante da vida social da comunidade, de comprar, de vender, de participar do movimento, de poder ter as coisas que ele quer, ter a sua geladeira, ter o seu carro, ter a sua motocicleta. Isso lhe dá dignidade, ter o seu pão na mesa, não deixe de ver seus filhos passarem necessidade, sua família passar necessidade. E geração de emprego e renda, para mim, é algo fundamental. E Guanambi vai passar por um processo muito interessante, porque nós temos essa perspectiva de a cidade ser um grande turbilhão de investimento e desenvolvimento na próxima década. Hoje nós temos em Guanambi 13 mil postos de trabalho. Guanambi, voltando um pouquinho, é a 19ª cidade baiana em população e a 23ª cidade no PIB.
Nós temos 88 mil habitantes aproximadamente pelo IBGE. Isso nos colocou na 19ª colocação entre os 417 municípios da Bahia. E nós temos um PIB de 1 bilhão e 650 milhões de reais. Isso nos coloca na 23ª posição. A cidade é rica, mas ela é concentrada como o Brasil. O Brasil é a nona economia do mundo, mas é concentrada. Nós temos pessoas, um grupo grande de pessoas que ganham muito dinheiro, muito rica, é uma população muito necessitada, muito carente, muito abandonada, muito no subemprego. Então, nossa cidade é rica. Bota 417, Guanambi está entre as 5% das mais importantes cidades baianas em termos de PIB. É claro que é uma cidade rica. Nós temos 13 mil postos de trabalho. Esses 13 mil postos de trabalho, a maioria está concentrado no comércio varejista. Então, o comércio varejista, posteriormente, a gente tem o poder público, que é um outro setor de empregabilidade, e depois a pequena e a microempresa, tanto rural quanto urbana. A agricultura familiar, a pequena agricultura, o pequeno proprietário, aí está o emprego. Esses empregos, eles são, portanto, uma grande maioria deles não são empregos formalizados, são empregos informais. Né? Então, a gente tem aí que, Jardel, 45% de todos os empregados como são microempreendedores individuais, são MEI, entendeu? 45%. E cerca de 40% deles, isso são dados... Eu estimava 41%. Né? 45% é MEI. Isso, assim, isso é dados do IBGE, não estou inventando dados, está lá, 2021, os dados de Guanambi. E cerca de 40% é microempresa. É microempreendedor individual, é o primeiro lugar. Depois o MEI. Depois as pequenas indústrias. Então, para a gente entender como é que vai gerar e criar emprego e renda, a gente tem que partir da perspectiva, o que é que o comércio precisa de nós, enquanto gestor público, para que a gente possa fazer com que alavanque esse crescimento, que as pessoas saiam do subemprego, deixam de serem, passa a ter de fato emprego formal, não passa a viver de bico, de subemprego. O que é que a gente pode fazer? O comércio a gente precisa colaborar o comércio nesse sentido. É o quê? É melhorando a acessibilidade ao comércio no centro da cidade, avaliando a questão de canais de financiamento junto aos órgãos federais, o que é que o comércio precisa, reduzindo a carga tributária. O que é que o comércio precisa? A gente precisa entender isso do comércio e a gente tem um grande plano de fazer um grande diálogo com o comércio. Além do mais, como eu já disse, a gente precisa linkar essa relação Guanambi, governo do Estado, governo federal. Há muito tempo que Guanambi fica na contramão da história. Nesses últimos 4 anos, por exemplo, o governo do município praticamente não conversava com o governo estadual. E não pode. O governo estadual é um grande indutor do desenvolvimento aqui também. Então, nós temos hoje uma grande oportunidade de gerar emprego e renda, porque 2 grandes projetos. Guanambi já é um polo de energia renovável. Todo mundo sabe que Guanambi é um polo de energia solar e eólica, que é a energia do 3º milênio. Então, isso é fundamental. Então, nós precisamos, Jardel, fazer com que o investimento que vai ser realizado no Vale do Iuiú, com a irrigação do Vale do Iuiú, Guanambi vai ser a cidade mais impactada, não tenho dúvida quanto a isso. Monte Alto, Carinhanha, Malhada também vão receber investimento, mas sobretudo Guanambi, que é a grande cidade da região. Então, Guanambi vai ser impactado fortemente. Isso vai trazer muita oportunidade de emprego aqui. E a prefeitura tem que estar ligada, tem que estar linkada. Formação de mão de obra no IFE, formação de mão de obra no CEP, formação de mão de obra no Codela de Modelo. Então, nós precisamos entender e participar desse processo. A gente precisa de mão de obra qualificada para ocupar esses espaços. E um outro grande pool de oportunidade é o entrecruzamento de ferrovias. Então, a gente vai ter a FIOL e vai ter a ferrovia que vem de Minas. O Guanambi vai ser um grande entreposto seco. Entreposto seco é onde os trens se cruzam e aqui vai ser um grande polo de logística para empresas poderem colocar seus galpões, poderem colocar novas indústrias. Então, olha, o que se fala em toda vez que a gente conversa sobre desenvolvimento da Bahia, assim, Guanambi vai ser a bola da vez
para a próxima década. E nós precisamos estar participando disso. Então, esse é um dos grandes e o mais importante desafio para mim. O outro grande eixo que eu te falei é qualidade de vida, Jardel. Qualidade de vida, a gente pensa aí numa cidade inteligente. Já viu falar de cidade inteligente? Cidade inteligente é que você busca utilizar na cidade fontes renováveis de energia. Então, a nossa cidade já é essa fonte renovável. E a gente precisa fazer com que o poder público também possa ter essas fontes renováveis de energia. Então, a gente precisa utilizar energia de baixo impacto ambiental nas frotas veiculares do município. A gente precisa ter no município transporte público de qualidade, com licitação, e quem vai ganhar a licitação em Guanambi é quem usar energia de frota renovável nos seus ônibus não poluentes, ônibus com motores elétricos para disputar. Esse é um grande projeto para a gente reduzir a nossa cidade. Depois nós vamos utilizar a bicicleta, e um dos grandes projetos nossos aqui para nós reduzirmos a utilização e as ruas cheias de carro são as ciclovias e as ciclofaixas, com estímulo para que a pessoa possa utilizar isso no centro da cidade. E pontos de ciclovias e de ciclofaixas. Nós temos a agência bancária, o Itaú financia bicicleta em Salvador, cidade cheia de morro, cheia de ladeira. Por que o Itaú não fazemos uma parceria com o Itaú para que a gente tenha ciclovias, ciclofaixas, ciclopontos em Guanambi? E todo mundo pode chegar lá, botar uma moedinha de 10 centavos, de R$1, tirar a bicicleta e da praça do Bradesco até a praça do Feijão. Chega lá, deixa no ponto e termina o seu percurso a pé. E além de ser importante para reduzir os gases poluentes no centro da cidade, você vai estimular que as pessoas façam atividade física. Coisa mais interessante do que a bicicleta para você poder se movimentar, perder caloria, ganhar musculatura, melhorar a sua útil ao agradável aí, né? Útil ao agradável. Entre qualidade de vida, a gente precisa descobrir todas as moradias em situação de vulnerabilidade e lançar um programa municipal de financiamento de casas para essa situação vulnerável, para aquela pessoa que não vai poder esperar minha casa, minha vida. A cidade precisa assumir esse compromisso. Se tem uma casa no Monte Pascoal, se tem uma casa no Residencial dos Pássaros, não porque é um projeto novo, mas no Caiçara ou em qualquer bairro da cidade, em situação péssima, colocando a família em situação de risco, a prefeitura tem que assumir isso aí. Então é preciso ter esse projeto também, que é um projeto muito interessante. Nós precisamos fazer com que a nossa cidade respeite o meio ambiente como um todo. E aí vem a questão do lixão, esse novo lixão que está sendo construído entre Guanambi e Caetité. A gente vai poder conhecer ele melhor, mas não é o ideal. A gente sabe que o ideal é a usina de compactação e reciclagem e aproveitamento total do lixo. É um projeto caro, mas tem investimento, inclusive do Banco Mundial. Essa usina, ela trata tudo, resíduo sólido, de todas as formas, plástico, papel, metal, resto material de construção, tudo isso é transformado em dinheiro, tudo isso é transformado em redução de impacto ambiental, em qualidade de vida. Então, é preciso a gente buscar esse tipo de coisa e falar isso com muita clareza. É preciso a gente cuidar dos nossos riachos, dos nossos rios, das nossas nascentes, das nossas serras, das nossas matas, dos nossos parques turísticos. Nós temos aqui vários pontos turísticos que estão abandonados. Nós temos a Serra de Mutança, que pertence a nós e que ninguém sabe, nunca tem acesso, não vai, nunca foi. Nas cachoeiras do Parque da Serra de Monte Alto. Uma parte disso é nossa, está aqui na Serra de Mutança. Faz parte, o Guanambi está dentro do parque. Sim. E que ninguém presta atenção nisso. E os outros sítios históricos e arqueológicos, a Leocádia, a Pedra do Índio, a casa do Poço Comprido, a casa de Dona Dedé, que está aí, que precisa de ser mais visibilidade. Então, Guanambi precisa ter essa qualidade de vida, que é uma coisa muito importante, é uma coisa que a gente vai olhar com muito carinho. Nós não podemos ter população de rua. Uma cidade do Porto de Guanambi, uma cidade rica, nós não podemos ter população, as pessoas em situação de rua. Essas pessoas precisam ser resgatadas. O município precisa olhar com essas pessoas com responsabilidade, carinho, cuidado, humanização, para poder trazer essa pessoa, tirar essa pessoa dessa vulnerabilidade social. Então, a gente precisa ter esse compromisso.
Tem um outro eixo que para mim é fundamental, dando um toque, que eu falo de cultura, esporte, turismo, lazer. Já falei um pouquinho do turismo, que são esses nossos pontos turísticos. Mas a gente precisa lembrar da cultura. Nós temos um movimento cultural que vai do hip hop, que vai do rap, que vai da música raiz, que vai do samba, que vai da música samba de roda. Samba de roda, o vai de virar, fogo de terreiro, a madrugada, o fogo de terreiro, reizado. Tudo isso capoeira, capoeira, todas as manifestações culturais da nossa cidade, grandes músicos. Eu pergunto e coloco isso como uma coisa prioritária no nosso programa de governo. Cadê o nosso conservatório de música? Como é que Guanambi, uma cidade de 80 mil habitantes, não tem conservatório de música? Como é que não se forma músico profissional nessa cidade? Onde foi parar os nossos mestres? Morreram sem deixar sua formação. Nós ainda temos grandes mestres. A gente precisa olhar para isso com carinho. A cidade precisa entender, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para toda parte, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e fazer amor, a gente não quer só dinheiro, a gente não quer a gente quer também jeito de aliviar a dor, não é assim que o Titãs canta? Exatamente. Então, a gente precisa de olhar para a cultura com muito carinho, não é? Então, assim, é uma coisa que a gente, no nosso programa, está com muito cuidado, muito cuidado. O esporte da mesma forma. O esporte de Guanambi, ele parece que se resume a futebol e mesmo assim não contempla a todas as agremiações esportivas aí do futebol. Mas tem esporte, tem, como você já falou, judô, karatê, capoeira. É preciso a gente olhar para o skate, é preciso a gente olhar para o basquete, é preciso a gente olhar para o voleibol, é preciso para o futsal, é preciso a gente olhar para a natação. É preciso olhar para a dança, é preciso olhar para as nossas manifestações esportivas menos visíveis, né? Tênis de mesa, enfim. Nós precisamos fazer com que a nossa cidade produza talentos. Né? Talentos, tem muitos talentos que estão aí e que não têm essa oportunidade. Então, a gente vai olhar com muito carinho. O nosso programa também contempla o nosso esporte com muito carinho. A gente vai fazer o compromisso de trazer o nosso centro de cultura para dentro do município de fato e que todo final de semana vai ter que ter movimento cultural. Tem que dinamizar, não é? O centro de cultura. Todo final de semana vai ter que ter movimento cultural naquele centro de cultura, não é possível. Doutor Rui, eu posso até pegar aqui o gancho na sua fala. Tanto quando a gente fala do esporte, da cultura, e daí é duas áreas que eu tenho um bom entendimento, porque eu tenho uma vivência grande nas duas áreas. O esporte eu comecei ainda criança, né? Meu pai, ele já veio para Guanambi para poder trabalhar com esporte. E a cultura eu comecei logo ali na pré-adolescência e estou até hoje. Uhum. E o que a gente vê muito acontecer em Guanambi é que se fala que existe apoio ao esporte ou à cultura, mas o que acontece muitas das vezes é que existe apoio a seletos grupos de cultura e de esporte. A gente vê sempre, quase sempre, prestando serviço à prefeitura, o mesmo grupo de arte. Muitas das vezes é uma mesma escola de arte. O esporte também, a grande maioria das vezes, hoje a gente vê uma boa organização, uma boa articulação com o pessoal da maratona, da corrida. Mas já foi um período com judô. E aí sempre tem os grupos isolados que são privilegiados, que são abraçados. Uhum. E a partir disso se faz o futebol sempre, né? Uhum. Futebol é uma forma do vereador, muitas vezes, conseguir manter ali seu eleitorado, porque ele tira R$300 ou algum quilo de carne para no final de um baba, de um campeonato ali na zona rural, uma caixa de cerveja para a galera, e aí ele vai se mantendo vivo no seu eleitorado. Mas o que a gente precisa de verdade, tanto para a cultura quanto para o esporte, é de um sistema de cultura desse que o senhor está propondo, com fundo de cultura, fundo de esporte, conselho de cultura para deliberar, para fiscalizar, para regular. E a gente sabe dessa problemática que é
da comunidade ter acesso a uma cultura de verdade, a aprender um instrumento, a aprender alguma prática esportiva, alguma modalidade, alguma expressão artística, seja teatro, seja dança, seja grafite, seja o break, seja o rap, seja o rock, a gente sabe que existe essa dificuldade de acesso, inclusive é a mesma dificuldade que existe hoje para se conseguir um exame simples. Seja um exame de sangue hoje em dia para você conseguir pelo SUS já está complicado. E o seu vindo da área da saúde, e conhecendo essas problemáticas todas, esses indicativos que a gente pode apontar facilmente aqui de dedo, que a gente não está tendo. A gente vê uma UPA hoje totalmente lotada, um hospital regional também recebe os casos mais graves de toda a região nossa aqui. Qual seria, na sua visão, a solução para essa problemática? Então vamos lá, eu deixei por fim, foi bom você falar, que eu chamo de políticas consolidadas, eu coloco assistência social, que é algo já muito definido, inclusive com recursos que oriundos até do governo federal, etc. Mas a gente sabe que, como eu já adiantei um pouco aqui, a gente tem as populações vulneráveis, a população de rua, as pessoas que vivem abandonadas, os idosos que sofrem maus tratos, as crianças que também vivem abandonadas às vezes. Então, isso tudo, a assistência social do município precisa ver. Pessoas que não podem em uma cidade ter gente passando fome. Não pode. Não tem sentido ter gente passando fome, catando coisa no lixo ou pedindo coisa na porta de rua. Não tem sentido. A assistência social do município precisa funcionar. Aí a gente vai, antes de chegar na saúde, né, que eu vou me deter um pouco mais, vou chegar na educação. A gente precisa melhorar o IDEB do município de Guanambi. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma cidade que tem escolas em todos os distritos. Tem escola na zona rural, no Suruá, que a gente tem grandes colégios, que a gente tem um nível de formação do professor muito bom. Professorado de Guanambi, muitos professores qualificados. E não é possível a gente não alavancar essa nota do IDEB. Então, onde é que está o problema? O problema está na remuneração do professor, o problema está na falta de condições de uso de tecnologia nas escolas, o problema está na falta de interesse do poder público em fazer com que esse aprendizagem seja eficiente. Onde é que está o problema? Nós precisamos identificar, descobrir e fazer com que essa escola seja uma escola de excelência. Não tem sentido o estado do Ceará ter as melhores escolas públicas do país, né? E os municípios do Ceará também serem destaque, e até cidades menores do que Guanambi na região ter uma ideia melhor que Guanambi. Não tem sentido. Guanambi com uma cidade universitária. Guanambi hoje tem a FIP, Guanambi tem a UniFG, Guanambi tem o Ibaiana, Guanambi tem a FTC, Guanambi tem a Unopar, Guanambi tem o NEB. 6 universidades eu contei, né? E tem mais. Quantas universidades que são polos de universidade semipresencial online, né? À distância. Tem até um polo da UFBA aqui, tem um polo da UFBA. Como é que não... Esse polo da UFBA não está reconhecido não, viu? Depois a gente vai na frente discutir sobre isso. Então, o que a gente precisa... O que a gente precisa fazer? Nós precisamos reconhecer o professorado, trazer o aluno para dentro da escola. E agora, Jardel, você já viu, um dos grandes problemas que a gente tinha no ensino médio era o tal da evasão escolar. E o governo cria um programa fantástico que é o Pé de Meia. E ao final do ensino médio o aluno pode sair com R$ 9.200. R$ 9.200 para começar a sua vida. Ele recebendo um pé de meia, sendo aprovado, tendo a frequência acima de 75% na escola, R$ 9.300. O município precisa fazer com que o seu aluno permaneça na escola, com um aprendizado de excelência, A gente vai ter que buscar, onde houver solução, mas Guanambi vai precisar ter escola de qualidade. O professorado está doente, porque está sobrecarregado, porque não tem os seus direitos respeitados, porque não tem as suas progressões respeitadas. Parte do servidor público está assim também, que não tem a sua progressão garantida como a lei diz. Então,
São muitas coisas que a gente precisa fazer. A educação inclusiva, a educação que hoje a gente, todo dia que liga o rádio, ouve falar. Nosso filho, o pai liga, meu filho tem uma necessidade de estar com um psicólogo, de estar com um assistente social, de estar com um terapeuta, não está tendo em tal escola, a cadeia acabou. Como é que você tem uma escola grande de mais de 400 alunos, você tem um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fono? Não tem como. Então, é necessário a gente rever essa situação, né? Então, vamos trabalhar intensamente para que o Guanambi tenha uma educação de excelência, e é possível ter uma educação de excelência. As escolas de tempo integral no município é exemplo do que vai acontecer no estado com o CEP e com o Colégio Modelo. Nós vamos fazer e vamos fazer acontecer. Se a gente tiver essa oportunidade. Nosso programa contempla isso. Saúde, aí eu chego na minha praia, conheço muito, porque sou servidor público, né, concursado do estado da Bahia, estou no regional, todo dia de quarta-feira é meu plantão no regional, desde quando o regional começou eu trabalho ali, sou servidor do estado, como eu já falei, sou médico do SUS, sei todos os problemas do SUS, procuro fazer nos meus plantões de quarta-feira, a minha equipe, eu digo que a minha equipe, eu quero que ela se contamine com o meu jeito de trabalhar. Então, assim, todo mundo trabalha e tem o maior cuidado com o paciente ali, porque sabe que eu estando ali, inclusive, eu busco fazer com que os colegas façam o que a gente pode fazer, né? Não gosto que ninguém não gosto que ninguém fique sem fazer nada, não gosto que ninguém esteja ali os pacientes esperando e a pessoa fazendo corpo mole. No nosso plantão isso não acontece. Então, eu quero trazer essa experiência que eu tenho da saúde pública para dentro do nosso município. Então, a gente sabe que Guanambi tem uma boa cobertura de PSF, mas esse PSF precisa funcionar. E precisa funcionar de preferência nos grandes bairros em 3 horários. Tem PSF aqui em Guanambi que não consegue nada, nem fazer um curativo. Então, é preciso que funcione com toda... Marta ali olhando, ela sabe disso. Com toda a necessidade. E outra coisa, é preciso que o PFS funcione em 3 turnos. Onde houver demanda, por quê? Porque tem muitos pais que trabalham o dia inteiro no bairro periférico. Tem muitos pais que só podem chegar... E tem muitas mães que são mães solo, que são pais solos, que chegam em casa, não pode levar seu filho, deixar o trabalho para levar seu filho. Então, ele tem que ter de 6 até 10 da noite a possibilidade de levar seu filho no médico. E é uma forma, talvez uma estratégia fantástica para desafogar de imediato, enquanto não tem aí um hospital municipal com estrutura adequada. E aí vem, isso aí a gente chama de atenção primária, né, Jardel? A atenção primária é a atenção dos programas de saúde da família, das UBS. Aí vem a atenção secundária, que é a atenção do hospital. O Hospital Municipal de Guanambi foi uma promessa de campanha, né, do prefeito Nilo Coelho, que ele não conseguiu fazer, o prefeito atual não vai conseguir fazer, mas é um compromisso, está no nosso programa. Quer dizer, a gente vai fazer esse hospital, que esse hospital... Não é possível que todas as cidades, Monte Alto, Candiba, Matina, Igaporã, Urandi, Pindaí, Caetité, toda cidade tem o seu hospital municipal. Guanambi não tem? Guanambi hoje tem um hospital municipal provisório, ali onde era a UniFG, só faz internação. Hoje não realiza um parto, uma cirurgia, né? Se o governo do estado não tivesse montado essa maternidade, como é que estariam as mulheres para parir em Guanambi? Olha o sufoco. As mulheres não conseguem uma ultrassom, viu? Então, no setor, na atenção básica, a gente tem carência de exames de laboratório, e aí é 4, 5 meses para poder realizar um exame, né? Não é possível, com tanto laboratório em Guanambi, precisa aumentar essa oferta de serviço, se o laboratório do município ou lá sem não dão conta. Exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, exames endoscópicos, endoscopia, colonoscopia, exame de eletrocardiograma, fisioterapia, um problema terrível. Não tem sentido na cidade de Guanambi não ter uma central de fisioterapia. Você tem que ter uma central pública de fisioterapia, um espaço público, um centro público de fisioterapia, que hoje quem quebra o galho muito é a UniFG, que recebe muito esses pacientes. Não, na verdade, a saúde, de um modo geral, em Guanambi, ela não está pior, muito devido ao fato de ter aí
dois centros educacionais aí, duas universidades. Tem o NASP, que é parceria com a FIP. Tem o NASP, e isso. tem a UniFG, que ajudou muito com os seus centros, e hoje é um grande parceiro da universidade. E a gente vê dentro da UPA os profissionais já ali, os internos, né? Exatamente. Os internos já prestando lá, ali serviço. No hospital também, no regional. No hospital regional. Falo isso. com conhecimento de causa, porque assumi a coordenação da Faculdade de Medicina em 2016, né? Fui até a formatura da primeira turma, né? Até hoje estamos na 4ª turma. Eu estou como professor homenageado. Esse ano, mais uma vez, eu vou ser professor homenageado, embora não esteja lá, não é? Então, a saúde eu conheço muito. Eu conheço muito desde a estrutura da medicina voltada para a saúde, dos outros cursos de saúde voltados dentro da universidade para a saúde, esse intercâmbio, essa coisa, essa parceria. Eu participei muitas mesas de debate para ver como é que essa coisa podia ficar melhor. Psicólogo e psiquiatra, então saúde mental então não existe, né? Não existe. A UPA hoje ela está estrangulada, como você sabe, mas muito por quê? Muito porque a gente não tem um hospital municipal que possa atender, né? E quando você chega no regional, Jardel, 70% do que está ocupado no regional é com gente de Guanambi. Se o hospital é regional, em tese ele precisa atender a todos os municípios. Exatamente. Não pode Guanambi ter uma porta aberta e os outros hospitais só poderem entrar em Guanambi com regulação. Então, Guanambi precisa ter o seu hospital, né? Como a gente precisa entender como é que está funcionando também o LACEN, tem a questão do SAMU, que é um atendimento que é bom, serve demais para a população, mas existem críticas e a gente precisa ver o que é que consegue melhorar dentro do serviço do atendimento médico de urgência, móvel de urgência. E, por fim, a gente precisa avançar. Precisa avançar, né? Hoje nós temos o serviço de oncologia em Caetité, que é da Unacom, é do Estado, né? E Guanambi precisa ofertar mais serviços, né? Que a gente chama aí serviços avançados, que são tipo mais leito de UTI, a parte de cardiologia, de cirurgia de grande porte. Então, tudo isso é necessário o município avançar para que a população não precise usar tanto o TFD, porque tem o tratamento fora do município, que é um problema. A gente acompanhou nos últimos anos uma polêmica com relação à qualidade dos ônibus, do transporte e tal, que essas pessoas sofrem muito, quando tem que ficar lá, as casas de apoio não são suficientes. Então, o problema da saúde é extremamente complexo. Farmácia passa pela farmácia básica, que também hoje tem carência de medicamentos, né? Vários medicamentos a população reclama, a gente precisa conhecer isso também de fato. Então, Jardel, a saúde do idoso, a saúde da criança, o cuidado domiciliar, né, da saúde relacionados às equipes de atenção domiciliar à saúde, né, que a gente sabe que o Estado mantém e é possível que o município também ajude nessa manutenção do paciente com internação domiciliar. É muita gente necessitando de internação domiciliar, né, e que não tem. Fica, às vezes, meses na fila para poder conseguir essa internação domiciliar. Então, esse é a nossa praia, né? Além de médico, eu sou mestre em ciências ambientais e saúde. Então, esse casamento entre saúde e meio ambiente é uma coisa que eu sou apaixonado, né? E quero muito ver isso, como o meio ambiente impacta quero muito entender isso em Guanambi. Já sei um pouco, né? Já falei que estudei aqui, hoje de manhã, inclusive, tive a oportunidade de falar qual o impacto na redução da mortalidade infantil da implantação do esgotamento sanitário e de outras doenças, né? E das doenças diarreicas e das doenças respiratórias e da mortalidade pela violência, como é que estão os nossos indicadores, né? E da mortalidade por doenças crônicas, como é que a gente vai atuar? Isso eu quero entender profundamente para a gente traçar políticas públicas voltadas para a gente colocar a nossa cidade no patamar que ela merece, sabe, Jardel? Então isso é um desafio, uma coisa que está no nosso programa e que a gente construiu e está construindo e vai apresentar para a população para que ela possa opinar no momento adequado. Senhor, falando aí de população opinar, olha a galera da técnica aí, alguém mandou alguma pergunta aí, galera? A Mísia mandou. Mandou pro
no seu WhatsApp. Vou olhar aqui agora. Participação popular. Muito importante poder falar de participação popular nas questões de política pública, né, doutor? Uhum. Política pública a gente faz em conjunto. Afinal de contas, é pública, né? Uhum. Vamos ver aqui. Não está identificado aqui. Mas é Cosme, né? Cosme está falando aqui. Guanambi precisa experimentar o jeito de governar para todos dos governos Lula e Jerônimo, através de representante idôneo e que conheça a realidade local. Nesse sentido, é crucial sabermos mais sobre a visão de Dr. Rui para reorganizar os setores administrativos da nossa cidade, com destaque à saúde e à educação, que atualmente carecem também de atenção. Uhum. Esse é o comentário aí. Léo, né? Esse aqui é Léo Pimentel. Estamos passando aqui. Uhum. É um cidadão concordando aqui com o senhor, com a sua fala. De Cosme agora aqui, hein? Cosme tá... algumas perguntas, né? Alguns questionamentos. Como o Guanambi pode associar o crescimento econômico com o desenvolvimento social? No caso, como as grandes obras prometidas para a região podem melhorar a qualidade de vida do povo? Muito obrigado, forte abraço. Forte abraço, Cosme. As grandes obras prometidas, elas vão melhorar a qualidade de vida, a condição de vida do povo, é melhor a gente falar assim, porque você vai gerar oportunidade de emprego. Então, como eu já disse, a gente tem muitos empregos informais, né? E à medida que o país cresce, né, e o país saiu de 12º para 9º lugar na economia mundial em um ano de governo Lula, nesse terceiro mandato. Eu tenho certeza que no final do ano, quando nós terminarmos o crescimento do PIB brasileiro, o Brasil vai saltar, no mínimo, para a 8ª economia do mundo. Presta atenção no que eu estou vaticinando aqui. E é importante que Guanambi ocupe uma posição, se ele é a 19ª cidade baiana em população e está em 23º, ele precisa caminhar no mínimo 4 posições, porque é interessante que ele esteja equiparado a sua população com a sua posição de PIB. Então, isso vai acontecer, né? Nós vamos dar um avanço que a gente vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar oportunidade e a pessoa vai poder estar trabalhando, né? Estar com dignidade, com a sua carteira de trabalho assinada, com seus direitos trabalhistas respeitados. Então, esse impacto que vai ter exatamente pela possibilidade de a gente aumentar a condição de empregabilidade na nossa cidade, na nossa região, com essas grandes obras prometidas e que certamente virão. Nós estamos num processo de expansão da questão das energias renováveis e Guanambi é um grande polo dessas energias renováveis. Sem contar que nós somos polo, como eu já falei aqui, de educação, sem contar que nós somos polo da saúde. Imagine hoje, Jardel, quantos estudantes universitários tem em Guanambi, oriundos de outras regiões do país. Isso movimenta a economia em aluguel, restaurante, farmácia, bares, indumentária, sapato, roupa, em todos os setores da economia, posto de combustível, autopeças, loja de carro, loja de motocicleta, todos os setores da economia, ele é movimentado só com essa galera que vem das cidades de várias regiões do país para estudar em Guanambi. Então, nós somos um polo de educação, precisamos avançar mais ainda. Aí eu falei com você da questão da universidade. Guanambi pode ser sede da universidade, do Polo Educacional Federal da Serra Geral da Bahia. Esse polo da UFBA, ele não se encontra registrado, quem quiser pode procurar no Ministério da Educação e Cultura. Podcast Papo Reto é para isso mesmo, o que o Dr. Rui está falando aqui. Não é ainda reconhecido
legalmente não está na estrutura como da polo UFBA. da Federal, A gente UFBA. não encontra essa coisa quando você pega a estruturação da UFBA, não consta polo educacional de Guanambi. É algo que foi colocado aí e a gente não sabe até hoje onde é que encontrar dados sobre isso. Você procura, não acha. Eu estou dizendo isso porque os próprios parlamentares que a gente tem contato, eles nos falaram sobre a questão do polo da Universidade Federal da Serra Geral, aqui em Guanambi, que provavelmente é uma extensão da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, que a Escola de Vitória da Conquista vai se transformar. Eu disse, não, já tem um polo da UFBA, que não tem. Foram buscar várias... Não existe onde é que está isso. Então, vai ser necessário o dia que o nosso deputado chegar aqui, os nossos deputados chegarem aqui, a gente ir, não existe o polo da UFBA, fotografar, visitar, mostrar, conhecer, para eles verem que está aí. Mas como é que esse negócio está escondido dentro de uma organização de uma universidade? Não pode estar escondido. É preciso que se destrinche essa questão, né? Porque a perspectiva é que nós recebamos e que nós possamos crescer como polo educacional, com cursos de mestrado, doutorado. Então, essa é uma realidade que não vai voltar, né? Nós seremos uma grande cidade, melhor, mais bonita. Nós precisamos rever toda essa questão da urbanização de nosso município, né? Guanambi hoje tem uma coisa muito interessante que você vai vendo e vai lembrando das coisas. Essa é uma falei das cidades inteligentes. Cidades inteligentes é a cidade que você reaproveita a água, que você utiliza energia renovável, tanto não só nas residências e nas empresas privadas, mas nos órgãos oficiais. Você precisa utilizar energia renovável nos órgãos oficiais. Quanto que o município de Guanambi consome de energia? Quanto custa para os cofres públicos? Né? Então, é uma para coisa manter aquele tanto de ar-condicionado ligado lá. Você precisa pensar, os bairros, quantos loteamentos existem em Guanambi hoje? Vou chutar, sendo abertos e comercializados 12, 15. Qual desses loteamentos é lançado como loteamento inteligente? O que é o loteamento inteligente? É o loteamento que você tem que garantir a área verde, a reaproveitamento da água, o uso de energia renovável, área para cultura, área para lazer, área para esporte, área para utilização de material absorvível nas estradas nas ruas, pavimentação do município, com material absorvível. Já viu falar, Jardel? Material absorvível é que absorve água, não é só asfalto, é tijolo que absorve água, onde a água cai. Ela continua penetrando no solo através de material que é absorvível, que absorve água, que você alimenta o lençol freático e não inunda a cidade inteira. Sabe? Isso é cidade inteligente. Existem vários exemplos no mundo, vários materiais que podem ser pensados, buscados, utilizados. Nós temos vários centros de excelência de inteligência. O IFE é cheio de mestres, doutores, a UNEB também. Por que não utilizar isso como potenciais parceiros para a gente encontrar soluções que a cidade tanto precisa? Vamos buscar. E tem que ter a coragem de buscar. Nós temos que viver numa cidade justa, humana, ambientalmente perfeita, para que a gente possa dar qualidade de vida, qualidade do ar, saber como é que a gente vai tratar os resíduos sólidos de forma adequada, né? Como é que a gente vai cuidar do nosso povo. Então isso tudo faz parte do que a gente chama PGP, Projeto de Participação Popular, Projeto Popular de Governo. Doutor Rui, que também a gente já está quase encerrando, mas doutor Rui também tem bons planos para o empreendedorismo afro, não é, doutor Rui? É uma pessoa que percebe a crescente que tem no segmento do empreendedorismo afro. Hoje em dia, a gente já tem aqui no nosso município uma diversidade boa de lojas, de mão de obra também, que trabalha com a beleza afro. E é importante a gente poder falar nisso também. Mas, de antemão,
A gente pode aqui já fazer até uma recapitulação de tudo que foi dito, porque é uma aula. O podcast Papo Reto hoje foi uma aula muito grande, porque a gente falou de militância, falou de como nasce um representante, um verdadeiro representante do povo, com conhecimento de causa, que presenciou de perto, vivenciou de perto cada pedacinho, cada passo da caminhada por um sistema democrático, por uma eleição direta. Militou pelo Grêmio Estudantil ainda anterior a isso, até o seu ingresso na universidade, diretório acadêmico, para voltar o retorno para sua terra natal, que é Guanambi. Participação efetiva logo de cara, assim, um ano depois, nas eleições municipais, e alguns anos mais tarde, conseguindo se eleger, e por 3 vezes, né, doutor Rui, consecutivas, como vereador, até sua participação nas campanhas presidenciais, também de governo de estado, sempre presente nessa luta, e com muita autonomia, muito domínio de fala, muito conhecimento do que está fazendo. Apresentou aqui um projeto, propostas da qual não tem nada anotado aí, ele vem e apresenta, e pauta, e domina. E a partir disso, doutor Rui, o que a gente pode considerar aqui é que Guanambi tem uma oportunidade, né? Uma oportunidade de poder tê-lo como pré-candidato, como opção nas urnas. E é assim que se constrói uma democracia. Jardel Eunato, aqui esse humilde mediador, vou tratar assim, desse bate-papo, um papo reto que a gente teve aqui. Realmente um papo reto. Eu só posso agradecê-lo por por compartilhar. Jardel, me permite, são tantas coisas, e para não falar que a gente não tocou no assunto, é importante. Você começou a falar, mas tem duas situações que eu não posso deixar de tocar aqui. Primeiro, uma coisa que você falou do empreendedorismo afro. Então, a gente sabe que essa população, ela não está valorizada no município como deveria. A população negra tem que entender a sua importância e tem que participar. Não só participar, tem que estar dentro do processo de transformação. Quantos vereadores negros Guanambi elegeu até hoje? Quantas pessoas negras ocuparam espaços de poder dentro da administração pública de Guanambi? Quantos prefeitos negros Guanambi elegeu até hoje? Qual é o percentual da população negra em Guanambi? Por que Guanambi até hoje nunca teve uma grande liderança negra no comando do município? O empreendedorismo afro, ele vem, como você falou, em alguns setores que são destaques nacionais e em vários lugares. Na cidade de Salvador, que é a cidade mais negra do país, fora da África, é a cidade mais negra. Mas a gente, lembra que tem setores que são característicos e fantásticos, como você já disse, o setor de cosmético, da beleza negra, da indumentária, da cultura negra, que é um grande empreendedorismo, da arte negra como um modo geral, onde você vai cinema, teatro, pintura, música, tudo isso é empreendedorismo. Tudo isso é empreendedorismo e precisa ser valorizado, e precisa ser reconhecido, e precisa ser estimulado, e precisa estar mais ativo. Então, eu quero dizer que estaremos lado a lado para promover todo e qualquer evento que diz respeito ao investimento
na promoção do empreendedorismo afro na nossa cidade. Então, isso é uma coisa, assim, fantástica. E outra situação que a gente não pode deixar de falar é que a gente não falou muito do campo. Quer dizer, mas eu quero colocar aqui que conheço um pouco da realidade do pequeno produtor rural. E nós precisamos cada vez mais dizer que o pequeno produtor rural precisa ser extremamente estimulado. Nós temos hoje um projeto de irrigação de Seraíma que pertence e está na mão dos pequenos produtores que produzem uva, que produzem melancia, maracujá, manga, que produzem hortifruti, de um modo geral. Mas a gente tem um outro reservatório enorme, que é o reservatório do Poço do Magro. Abaixo do reservatório do Poço do Magro, a gente tem um rio que corre abaixo do reservatório Poço do Magro. Esse rio precisa ser, esses moradores que estão a jusante da barragem, abaixo da barragem, eles precisam ser contemplados com essa água. A barragem do Poço do Magro não pode ser só para se andar de jet ski e de se ter casa boa no entorno da barragem. Ela precisa ter uma serventia. Essa água precisa ser usada para irrigar as terras, da mesma forma que foi em Seraíma, com irrigação de microaspersão, todos aqueles produtores que moram ao longo do rio abaixo, até o rio encontrar lá embaixo com Carnaíba de dentro. É importante falar de economia produtiva. E essa economia produtiva rural, ela passa pelo incentivo à caprinocultura, à ovinocultura, à apicultura, à pequena indústria rural. Você tem hoje, produzindo tudo, como eu falei, manga, maracujá, banana, melancia, uva, no perímetro. Cadê a indústria? Cadê a agroindústria? Cadê a agroindústria? A gente vai vender só o produto in natura? Cadê a indústria de transformação que agrega valor? Cadê o esmagamento da polpa? Cadê a produção do suco? Então, isso aí, é preciso que a prefeitura participe dessa movimentação, vai buscar recursos onde tiver, vai buscar tecnologia onde estiver, vai buscar conhecimento onde estiver, para poder trazer para aqui. Por que não trazer para um local desse que produz tanta fruta, uma empresa grande que produz, que comercializa suco no mundo inteiro, na América Latina inteira, e agrega valor ao produto do pequeno produtor? Então, conheço um pouco de pequeno produtor, porque eu sou um pequeno produtor rural, não vivo disso, tenho uma pequena propriedade, né? Então, conheço também essa luta deles. Em outro município em Coatité, mas participo ali, sei como é que é a necessidade do pequeno produtor. E precisa ter linha de crédito, e precisa ter tecnologia, e precisa ter Embrapa, e precisa ter os órgãos estaduais de apoio à agricultura familiar. Então, é outro nicho de desenvolvimento que a gente precisa acreditar e precisa apostar. Vai além de trazer toneladas de ração e distribuir para o povo, né? Vai bem além o problema. Com certeza. A solução não passa só por isso aí. Só não passa por isso aí. Doutor Rui, chegou outra pergunta aqui. De Mísia. Não, uma mãe atípica. É de uma outra mãe, então, atípica. É de uma outra mãe, ela não quis se identificar. Quem? Daniele. Nós temos um número enorme de crianças e adolescentes com transtornos neurodivergentes, como transtorno do espectro autista, entre outros. O que pode ser feito para atender essas famílias que sofrem sem atendimentos adequados é urgente e emergente. Qual medida pode ser tomada? Eu falei um pouco de manhã, numa entrevista hoje, e vou aproveitar para falar aqui novamente. Não existe na biologia, não existe na ciência médica, o gene da criminalidade. Eu coloquei isso e vou repetir, né? Então, ninguém nasce bandido. Criança não é má, criança não é bandida, adolescente não é bandido. A sociedade não assume a sua responsabilidade, né? Então, quando a gente hoje tem a mesma situação, uma situação muito parecida com as crianças, com as neuropatias, com as necessidades, com as neurodivergências,
Porque essas crianças antigamente eram consideradas crianças que não progrediam na escola porque essas crianças eram especiais, o nome. Especiais. Especiais hoje somos todos nós. Todas as pessoas são especiais. Essas crianças têm um transtorno, esse transtorno que seja de uma dislexia, que é um transtorno mais grave, até um transtorno do espectro autista, até um autismo severo. Suporte 3. Todos esses transtornos neurodivergentes, eles precisam ser acompanhados, porque você tem formas de acompanhar especificamente, entender cada ser humano desse como um único, que precisa de uma atenção única, que possa lá na frente e vai conseguir e vai chegar ao final. Falo com exemplo próprio, né? E tive experiência própria. Se não tivéssemos tido a atenção e a necessidade e a possibilidade de acompanhar pessoas da própria família, não teria chegado onde chegaram. Então, por que a gente pode ter? E por que a população não pode ter? Então, muitos abandonos de escola, muitas faltas de aprendizado, muito transtorno de aprendizado, muito transtorno, déficit de atenção e déficit de hiperatividade. Essas crianças antigamente, elas, mesmo na escola particular, elas eram abandonadas, deixava para lá, não sei, hoje não. Nós estamos cheios de profissionais brilhantes de nível superior. Mestres, doutores, pós-doutores, que são portadores dos mais variados transtornos, mas são acompanhados adequadamente com psicólogo, com psiquiatras, com médicos, com terapeutas ocupacionais, com professores que sabem como comportar. Então, a equipe não amparada. Essas pessoas precisam ser olhadas de forma individualizada. Todos vão vencer na frente. Nem todo mundo precisa ser mestre ou doutor, mas precisa ter dignidade para poder exercer sua profissão com dignidade. Essas crianças geralmente são super inteligentes, têm o QI acima da média. O hiperfoco, às vezes, né? O hiperfoco, né? Essas crianças precisam de uma atenção fundamental, especial. E a sociedade e o município precisa entender isso como uma realidade cada vez maior. Cada dia se tem mais diagnóstico. Precisa de medicações, que são medicações caras. Para que medicações? Para trazer para a realidade, para desfocar quando é necessário e para focar quando é necessário. Para desligar quando precisa dormir e para religar quando precisa estudar. Para conviver quando precisa conviver, né? Para ter a sua vida de pessoa normal. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, porque cada dia a gente encontra uma pessoa com diagnóstico, às vezes mal feito. Às vezes mal feito. Mas, pelo menos hoje, as pessoas já sabem que aquela criança, que aquele adolescente não pode ser abandonado. Então, me preocupa muito, Jardel, quando a gente vê adolescente, por exemplo, antigamente não, até hoje a gente vê aquelas crianças ali daquele bairro periférico, aquelas crianças do morro, aquelas crianças do residencial tal, aquelas crianças de tal bairro. São crianças que não querem nada com a escola. Quantas crianças dali têm uma necessidade de ter uma atenção, de ter um cuidado, de ter um acompanhamento? Não bastasse o problema que é nato dele, né, que ele já trouxe consigo, tem todos os problemas sociais que acarreta, toda a condição social que acarreta, desemprego, né, carência alimentar, carência de saúde, carência de moradia, carência de transporte. Então, a gente vai abandonar? A sociedade vai abandonar? A culpa é de quem? A culpa é da criança? A culpa é da família? Ou a culpa é de nós enquanto sociedade? Então, nós precisamos ter toda essa visão e precisamos ter todo esse cuidado. Vamos aproveitar o líquido sagrado
E vamos molhar a garganta, porque eu tô rouco, apresentei uma crise alérgica. Percebi. E fui cantar ontem, eu tive que ensaiar, e aí 3 horas de ensaio, já tava ruim, tossindo muito e virou isso. Mas então, vamos prosseguir. Felizmente o nosso horário já está esgotado. Mais uma vez eu vou agradecer as suas falas, a oportunidade de poder estar aprendendo um pouquinho mais, de conhecer um pouco mais quem é Dr. Rui, e quais as ideias, quais as propostas do pré-candidato Dr. Rui, né, que hoje a gente teve essa oportunidade de tratar sobre isso. Gostaria que o senhor pudesse fazer as considerações finais, por fim, e agradecer todos os nossos acompanhantes, os companheiros, as pessoas que aí do outro lado da tela vai poder consumir e poder pegar esse material que a gente está preparando com todo cuidado, todo carinho, e poder usar isso como um ponto de reflexão sobre política pública para o nosso município. Convidá-los a participarem, a continuar perguntando, porque poderemos sim estar abordando essas perguntas, esses questionamentos dos nossos nobres companheiros que se interessarem em participar aqui desse nosso diálogo, para próximos episódios que vai acontecer. Vai acontecer novos episódios. A gente vai acompanhar aí o passo a passo do desdobramento de sua caminhada, viu, Dr. Rui? Até podermos concretizar, materializar, por fim, essa campanha, né? Que ainda está no período que a gente chama de pré-campanha, né? Então ele está como pré-candidato. Esperamos poder vê-lo sim como candidato e termos a oportunidade de tê-lo como opção para ocupar essa cadeira na gestão pública aí da nossa prefeitura. Suas considerações finais, por favor, e muito obrigado mais uma vez. Agradeço, Jardel, pela oportunidade de a gente poder conversar aqui durante mais de 1 hora, né, expor algumas coisas. Muitas outras situações a gente não teve a oportunidade de falar, como a violência contra a mulher, contra a violência contra a população LGBTQIA+, que é vítima numa cidade preconceituosa, machista, misógina, né, patriarcal. Então, assim, tudo isso são temas que a gente não consegue falar tudo. Homofóbica, gordofóbica. Enfim, todas as termos. Todas essas fobias que se inventou e que, na verdade, foram alimentadas, né, pelo fascismo, por um governo que a gente, felizmente, muita gente agora se demonstrou quando teve o start de um governante irresponsável, né? E essas pessoas também muitas pessoas se deixaram aflorar esse sentimento. Enfim, eu quero dizer que nós estamos nessa caminhada, né? E esperamos que a população possa, ao longo desses próximos meses, entender o que a gente propõe, o que a gente está disposto a poder enfrentar junto com a população, né, esses desafios que são enormes, né? Eu tenho a dimensão exata do tamanho do desafio. Isso eu tenho. Não sou vendedor de ilusões, né? Não sou mercador de sonhos, mas sou mercador de sonhos. Não sou vendedor de ilusões, mas sou mercador de sonhos. Sonhar é necessário. E dizer que no próximo dia 4 de maio, um sábado, portanto, de amanhã, 8, nós estamos pretendendo ampliar essa nossa conversa. Essa nossa conversa, ela pode ser uma conversa, sair só da rede social, sair do podcast e ir para uma plenária na Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos pensando em levar esse mesmo debate que a gente fez aqui hoje, né, de uma forma um pouco diferente, que vai ser um momento um pouquinho mais festivo, onde a gente quer fazer esse pré-lançamento oficial
dessa nossa pré-candidatura, esse lançamento oficial da nossa pré-candidatura, com a presença de algumas personalidades, outros companheiros daqui, companheiros de fora, que estão dispostos a se fazerem presentes, né? Então será um sábado pela manhã, a gente quer fazer entre 9 e meio-dia, né? Um tempo que dá para muita gente participar e que a gente possa debater isso, né? Da forma como a gente conversou aqui. Então eu quero convidar quem estiver nos acompanhando, né, aí pelas redes sociais, a somar esforços conosco. Vamos à frente, porque a gente, quem é que está do nosso lado? Quem está do nosso lado é o povo. E a gente precisa que esse povo entenda que só vamos poder fazer uma grande frente, né, se a gente conseguir fazer um grande movimento social, popular, para que a gente possa, de fato, ter força no processo, né? E como eu já disse, a gente precisa sonhar que é possível. Se a gente não sonhar, né, a gente vai viver os eternos pesadelos. E a gente não quer viver um eterno pesadelo. A gente quer viver numa cidade boa, numa cidade melhor para todos e para todas, né? Uma cidade que espelhe o que o país pretende ser. Um país do futuro, um país onde a gente tenha segurança, saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, enfim, uma cidade boa, muito melhor para se viver. Guanambi é uma cidade, assim, uma cidade que todo mundo que chega aqui se apaixona, mas é preciso a gente se apaixonar por ela também, a gente deixar se envolver por Guanambi. Então eu quero deixar esse grande abraço aqui a você que conduziu também essa entrevista e aos nossos companheiros aqui da produção, aqui desse podcast. Meu mano DJ Dico, Mariana Nascimento, Misa chegou logo aí também. Obrigado a todos, obrigado galera, obrigado Dr. Rui mais uma vez. Esse foi o nosso podcast Papo Reto com Jardel Eunato e estou aguardando vocês para o próximo, hein? Qual é a data mesmo da Câmara de Vereadores? Dia 4, próximo de sábado amanhã, às 8, entre 9 e meio-dia. É isso aí. Como o Dr. Rui falou, sonhar é importante. Estar preparado para viver esse sonho é importante também. Dr. Rui, eu estou pensando que o senhor está preparado. Valeu, galera. É nóis. Salve, salve, comunidade. Podcast direto ao ponto, sem rodeios, informação de qualidade, não tem receio. Se prepare pra ouvir sem distração. Esse é o podcast da nação, e pra podcast da nossa geração.